Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 1º de junho de 2025. Putin e seus generais enfrentam dilema em Sumi. Quero convidá-los. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Inscreva-se você que assiste e não é inscrito. Aqui você vai ver a verdade. Conto com vocês. Obrigado. As forças russas, acredito que elas podem se esgotar na região de Sumi mais rápido do que conseguem avançar, ou talvez não consigam avançar. Eu disse do que conseguem avançar também porque não quero menosprezar. Pode ser que alguma coisa eles consigam avançar, mas não o que o ditador precisa, não o que ele quer para satisfazer a sua ambição criminosa e a história mentirosa e criminosa que ele conta sobre a origem da Rússia e sobre a origem da Ucrânia. Ele inverte. Então eu acredito que eles vão pagar um preço caro por isso e acredito que nesse futuro próximo agora, nos próximos meses que vai chegar o verão, né? Ainda não chegou, mas logo vai chegar agora em junho, acho que em torno do dia 20, 21, 22, por aí, é que começará oficialmente o verão lá na Europa. Eu acho que eles não têm chance nenhuma de chegar diretamente na cidade de Sumi, nessa ofensiva de verão, nem que ela se estenda até o outono, porque fica aproximadamente 30 quilômetros, onde tem muitos campos minados, muitas fortalezas com trincheiras e casamatas da Ucrânia. E apesar de eles terem um número numérico superior às tropas da Ucrânia ali na região. Em geral, no teatro de operações como um todo, eles têm um número muito superior. E eles continuam aplicando a tática de ataques de carne moída ali naquela região, como em todo teatro de operações. Às vezes existe alguma nuance, como eu relatei ontem, onde eles entraram entre Constantinopla e Pokrovsk, mas não é sempre. O padrão deles é a carne moída. Não criaram nada de novo depois de Lenin e Stalin, principalmente depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Continua as táticas militares deles as mesmas. E isso cria uma insatisfação por parte da tropa, está criando, e parece que isso está claro, de conhecimento através dos prisioneiros capturados e também dos feridos que são capturados, que ficam para trás para serem capturados pela Ucrânia, inclusive que eles não querem mais continuar na guerra. Eles que dizem isso, que está todo mundo insatisfeito, infeliz contra os generais. Ao mesmo tempo, eu acho que existe uma outra ameaça. Os russos querem avançar o máximo possível em direção à cidade de Sumi, ao centro regional. E para isso vão tentar alcançar eles com foguetes de artilharia, né? E também com drones. Vão tentar alcançar. Eles provavelmente vão tentar, e acho que isso é uma grande chance de conseguir, expulsar a maior parte da população, porque eles vão bombardear as casas, os prédios da cidade, as igrejas, as escolas, hospitais, maternidades, etc., como eles sempre fazem. E a cidade vai virar escombros, né? Mesmo que eles não consigam chegar. Então, esse é um outro perigo também para a cidade. Não é só o avanço em si, a tomada da cidade. E eles querem destruir a cidade de Sumi, né? Justamente porque ali é um importante centro logístico que, usado pela Ucrânia, é um importante centro para as tropas ucranianas, né? Que dali eles tiram sua logística, transporte de tropas, através de trens, etc. Eles vão tentar fazer a vida dentro da cidade insuportável, como já há mais de um ano eles fizeram, por exemplo, em Pokrovsk, tanto que muito poucos habitantes estão lá, apesar contra a vontade do governo e do exército ucraniano, mas ninguém é levado embora na marra. Agora, as forças ucranianas, é claro, vão tentar impedir isso. A situação na fronteira de Sumi, eu acho que ela vai ficar difícil. Ainda não está difícil.
mas acho que vai ficar muito difícil nos próximos dias se começar a engrossar de fato essa ofensiva, como ela é difícil em Pokrovsk, como ela é difícil em Toretsk, vai ficar muito difícil. Acho que a Operação Kursk ela foi feita para que esse momento fosse adiado, né, há aproximadamente um ano atrás, justamente em maio do ano passado, que foi feita no dia 6 a Operação Kursk, um ano, né, um ano e um pouquinho mais. E agora ia só ver toda a destruição que os próprios russos causaram com a aviação deles, a artilharia deles, no próprio território da região de Kursk, onde eles bombardearam casas. Os ucranianos nem estavam na cidade, eles controlavam a cidade, mas eles estavam fora da cidade. Eles bombardeavam a casa dos habitantes russos, né? Agora que eles retomaram, eles estão dizendo que foi a Ucrânia que fez isso. Não, é a Rússia que fez isso, né? E isso conseguiu com que eles... a ocupação de Sumi, essa ofensiva, digo, contra Sumi, eles não ocuparam Sumi ainda, que postergou bastante, mas agora ele tem um outro exército, né? 50 mil, como eu falei ontem, de tropas para invadir Sumi. Mas se não tivesse Kursk, seriam 100 mil, porque 50 mil, 60 mil na realidade, soldados estão em Kursk e Belgorod e Briansk para expulsar os ucranianos. Os ucranianos também, em número menor, estão se mantendo. E agora os russos estão tentando, com esses 50 mil, acho que vai ser muito difícil consolidar essa região nesse período, pelo menos em todo o verão. Os russos, eles... conseguiram ali uma pequena faixa de fronteira, como eu disse para eles, e vão tentar avançar. Acredito que eles talvez avancem muito. Em Kharkiv, ano passado, eles não avançaram além da linha de fronteira. De acordo com informações, não há ainda novos avanços na região de Sumi, né? Nos últimos dias, além da onde eles foram. Os combates intensos continuam lá, tem combates todos os dias. É óbvio que os russos querem simultaneamente expulsar de Kursk, por causa disso que eles têm 60 mil soldados lá, os ucranianos, e também querem expulsar, entrar em Sumi, conquistar Sumi. Os russos dificilmente têm planos específicos na região de Sumi, como que eles vão avançar lá. Eles vão avançar em carne moída, vão ter muitas baixas e pode ser que eles se esgotem antes de fazer grandes avanços, como aconteceu em muitas outras áreas, né? Inclusive Pokrovsk, né? Toretsk e outras têm acontecido isso. Quanto à zona tampão e o avanço para Sumi, acredito que os russos vão se movimentar o máximo que puderem. Então dirão se a operação foi concluída ou não quando estiverem simplesmente exaustos, porque eles não vão conseguir avançar esses 20 quilômetros, que seria parar 10 quilômetros antes da cidade de Sumi, que fica dentro da província de Sumi, mas eles vão tentar avançar, sem dúvida nenhuma, até a cidade. Eles não vão se ater apenas a esses quilômetros, mas, na minha avaliação, vai ser uma operação fracassada, né? Vai ser uma operação que eles vão ter algum avanço, a Ucrânia talvez tenha que recuar estrategicamente ou taticamente em alguma das áreas, alguma das vilas, mas eles não vão chegar na cidade de Sumi, mas vão fazer muito estrago, como fizeram no resto do teatro de operações na Ucrânia. Isso coloca os generais russos em uma posição difícil na região de Sumi, né? Aliás, eles estão numa posição difícil em todo o teatro de operações. Ela está contando com essa ofensiva de verão e em todo o teatro de operações, porque ela precisa capturar as 4 regiões ucranianas que ela colocou na Constituição, mas não controla totalmente essas regiões. E ainda tentar pegar Dnipropetrovsk, que é a nova tarefa impossível para as tropas russas, somada às tarefas impossíveis das 4 outras regiões. E aí, o ideal seria a trégua. A Ucrânia quer a trégua. Eles não querem a trégua. Isso irrita o ditador, né, da Rússia, encastelado no Kremlin. Ele não tem pressa em chegar a uma trégua, porque ele está convencido, ele e aquele grupinho dele, de que a sorte militar está do seu lado, né, da Rússia, do lado da Rússia, que a Rússia está vencendo e que em mais alguns meses eles poderão tomar Pokrovsk e Konstantinovka, onde eles conseguiram entrar no meio, enfiar uma cunha rapidamente, agora essa semana, ontem, anteontem, mas a Ucrânia conseguiu fechar essa brecha aberta e não tem mais a cunha. Mas agora também está caçando alguns russos que poderiam ter ficado, não conseguiram recuar junto com a sua tropa. Acho que a ofensiva russa, então, vai continuar.
Esses ataques massivos em Pokrovsk também vão continuar, também em Sumi, mas eles não têm forças para continuarem, de uma maneira geral, o avanço em todas as regiões. Eu acho, vou dar minha opinião aqui sobre a trégua poderá ser alcançada em outono ou após o outono desse ano, já no início do inverno, pelo desgaste do exército da Rússia, que vai se desgastar e não vai conseguir tomar todas essas áreas, todas essas províncias colocadas como objetivo pelo ditador da Rússia, que cometeu todos esses crimes para chegar onde chegou na Ucrânia, que vocês já sabem, eu já enumerei bastante esses crimes. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.